Olá, nos reunimos mais uma vez para conversarmos sobre o Espiritismo e, inicialmente, farei uma leitura do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Indicação de Pedro: aparta-te do mal e faça o bem. Busque a paz e siga-a. Está em Pedro 3, versículos 11. Então, a indicação do grande apóstolo para que tenhamos dias felizes parece extremamente simples pelo reduzido número de palavras, mas se revela um campo imenso de obrigações. Não é fácil apartar-se do mal, nos desvios inúmeros de nossa vida, de nossa alma, através de secutativas reencarnações, e é muito difícil praticar o bem dentro das nocivas paixões pessoais que nos empolgam a personalidade, cabendo-nos ainda a reconhecer que nos conservamos envolvidos na túnica pesada dos nossos velhos caprichos, e é impossível buscar a paz e segui-la. Cegamos os males numerosos aos quais nós inclinamos na senda evolutiva e acostumando ao exclusivismo e ao átrio inútil no desperdício de energias sagradas, ignorando como procurar a tranquilidade consoladora. Essa é uma situação real da maioria dos encarnados e de grande parte dos desencarnados, que se acomodam no ciclo do homem, porque a morte física não soluciona os problemas que condizem com o foro íntimo de cada um. A palavra de Pedro, desse modo, vale por desafio generoso. Nossos esforços devem seguir para a grande realização. Dilacerasse-nos o ideal, ou firasse-nos a alma, aparentamo-nos do mal, pratiquemo-nos o bem possível, identifiquemos a verdadeira paz e sigamos-la. E então logo alcançaremos as primeiras expressões sublimes do servir. Referente à própria edificação, lembramos-nos de que não basta evitar o mal, e sim nos afastarmos dele, semeando sempre o bem, e que não vale tão somente desejar a paz, mas buscá-la e segui-la com toda a persistência de nossa fé. Então, nesse momento, vamos fechar nossos olhos e pedir a Deus que nos oriente, que nos ampare, que nos auxilie no nosso caminho, nessa caminhada difícil, onde nós nos encontramos, pedindo então que esteja Ele sempre presente em nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. Então hoje vou falar de uma passagem de Jesus, onde ele pede: deixai vir a mim as criancinhas. Então, apresentaram-se a eles algumas crianças,
a fim de lhe tocar e conversar com Jesus. Mas os apóstolos, vendo, então eles reprimiram com palavras ásperas, né? E afastaram do Cristo essas crianças. E Jesus ficou muito bravo com eles e falou: deixar as crianças virem a mim, porque delas é o reino do céu. Então, Jesus falava sobre essas crianças de uma forma de comparação com o que essas crianças sentiam. Um sentimento de uma criança é um sentimento de pureza do coração. E a pureza, ela é inseparável da simplicidade e da humildade. E, sendo assim, toda aquela ideia de egoísmo, de orgulho, ela está descartada. Então, Jesus queria dizer que o reino dos céus são para aquelas pessoas que se assemelham àquelas crianças, ou que se assemelha a uma criança. Por quê? Porque a criança, ela tem a pureza do coração. Então, nós até ficamos surpresos, né, com essa comparação e achamos até que não fosse justa, considerando que o espírito da criança pode ser um ser muito velho e já tenha passado por várias encarnações. Então, Jesus falava, né, que o reino do céu é das crianças. Então, mas nós sabemos que por trás de uma criança existe um espírito que não é tão jovem. Contudo, né, podemos afirmar o seguinte, que Jesus não disse em absoluto que o reino dos céus era para aquelas crianças, e sim para aqueles que se assemelham àquelas crianças. Então nós entendemos que por espírito velho, né, quando ele já tenha passado por várias encarnações. E na proximidade da reencarnação, o espírito, em um estado de perturbação, ele perde a consciência de si mesmo, pouco a pouco, num estado transitório que faz esquecer do passado. A partir do nascimento, as suas ideias retornam gradativamente durante os primeiros anos. O espírito é verdadeiramente uma criança. O seu caráter ainda está adormecido. E ele é mais flexível e acessível às impressões que podem modificar a sua natureza e progredir. Então fica mais fácil, né, quando um pai está educando aquela criança, é mais fácil porque o espírito, ele ainda não tem a consciência plena de si mesmo. Então, é bem mais tranquilo você ensinar, né, um espírito que ainda naquele estado de adormecimento da sua consciência, ele ainda se comporta com, digamos assim, se comporta com uma infantilidade ainda, uma certa infantilidade perante a vida.
Então, para um pai é mais fácil, né, educar o seu filho enquanto está na fase da infância, porque é lá que o espírito está conhecendo tudo novamente. É lá que o espírito está desenvolvendo as suas habilidades. E, se for guiado para o bem, logicamente, esse espírito, talvez lá na frente, ele vá desenvolver, vá recordar-se, né, do seu outro lado. Mas, como ele já foi tratado, como ele foi educado para o bem, então, realmente, né, ele estará com 80%, digamos, de possibilidade de estar no caminho certo. E aí, né, as más tendências, talvez elas apareçam, mas fique em segundo plano, pois a sua educação foi voltada para o bem. Então, o espírito, né, deixar vinde a mim as criancinhas, essas palavras, né, eram um chamamento para as almas que gravitavam nos círculos inferiores. Então, Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada. E por quê? Porque naquela época, na época de Jesus, né, nós, espíritos, ainda estavam num processo de aprendizagem sobre a vida material. Conhecia-se muito pouco ainda sobre a vida material, que dirá o conhecimento da vida espiritual. Então, para nós, espíritos naquela época, nós poderíamos chamar, sim, de uma infância intelectual, em que ainda estávamos sendo moldados, apesar de sermos homens, mas ainda sendo moldado o nosso conhecimento sobre a vida espiritual. Então, deixar vinde a mim os tímidos, os débeis, que têm necessidade de apoio e de consolação. Deixar vir a mim os ignorantes para que eu os esclareça, e aqueles que sofrem, os aflitos, que eu ensine o remédio para abrandar os males da vida. Então, Jesus, naquela época, ele já queria que todas aquelas pessoas que estavam no sofrimento, que estavam passando por dificuldades, que encontrasse realmente um motivo para suas vidas, que encontrasse a alegria de viver. E, logicamente, que ele fala, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Esse vir a Jesus nada mais é do que o conhecimento da vida espiritual. Então, os espíritos que passam por essas decepções, que passam, né, por essas tristezas, então, logicamente, eles estariam sendo amparados pelos braços do Mestre Jesus. E é através dele que nós encontramos o remédio para os males da nossa vida, que nada mais é que o amor e a caridade. Então, quando nós procuramos amar incondicionalmente, quando nós procuramos ajudar o nosso próximo através da caridade, através da beneficência, então aí nós já estamos começando a nossa consolação, nós já estamos começando a
a livrar dos males que afligem a nossa alma. Então, Jesus falava do bálsamo que se aplica em todas as chagas do coração e as fechas. E que bálsamo é esse? Nada mais é do que o amor. O amor entre os espíritos, entre os irmãos. E todos nós somos filhos do mesmo Pai. E só o amor é que faz com que nós permaneçamos unidos. É através do amor e através da caridade. Quando nós estamos prontos para ajudar qualquer que seja daquele irmão que venha ao nosso lar, que venha pedir alguma coisa, nós devemos sim, porque, sabe, aquele pouco que nós vamos estar doando, né, vai ser muito para aquele que está necessitado. E através dessa doação é que nós estaremos recebendo as dádivas do Senhor, através da caridade, né, com os nossos irmãos, e que nós também estaremos recebendo a caridade de Deus, estaremos recebendo o amor de Deus. Então, essa comparação, né, que Jesus faz, né, nada mais é do que nós estarmos com os nossos corações abertos, nós estarmos com o nosso coração puro. Então, o coração puro, ele significa que nós estamos livres, né, que nós não estamos em contato mais com o egoísmo, com a maldade. Então, quando Pedro fala, afasta-te do mal e segue o bem, são palavras, poucas palavras, mas são palavras que são difíceis de ser seguidas e que nós temos que fazer dela o exercício da nossa vida. Muita paz a todos.